Oi, e você está agora com The Forerunner Chronicles. Tudo bem, pessoal? Então, a princípio, pensei que era fruto da minha imaginação, até que vi este artigo da BBC News intitulado Vício em Café. As pessoas consomem cafeína demais e então percebi que não é fruto da minha imaginação. Há um número crescente de produtos com cafeína que chegam às prateleiras todos os anos para consumo dos consumidores, seja bebidas energéticas ou suplementos de energia de 5 horas, comprimidos nodós, barras de chocolate, cafés, lattes, você nomeia, a cafeína está encontrando seu caminho em quase tudo. Mas por que as pessoas estão tão obcecadas com a cafeína? Porque quando você usa a palavra vício, é uma palavra que geralmente associamos ao álcool, tabaco ou narcóticos ilegais, mas cafeína... A cafeína pode realmente causar um vício e as pessoas estão realmente tão encantadas com produtos cafeinados? Bem, para chegar ao fundo disso, eu simplesmente ignorei a BBC e, sendo o indivíduo curioso que sou, decidi ir às ruas e conversar com algumas pessoas sobre esse assunto. Dê uma olhada. Mountain Dew. Apenas café puro. Café puro. Eu gosto de um duplo expresso do Starbucks. Café. Minha bebida cafeinada favorita é Diet Dr. Pepper. Por que você gosta tanto de Dr. Pepper? Você gosta porque tem muita cafeína? Sim, porque tem mais cafeína. Sou diabético há muito tempo e o sabor disso é diferente de qualquer outra coisa. Me faz feliz. E o que você acha? Provavelmente 3. Provavelmente bebo 6 por dia. Acho que em 12 horas bebi 2 litros. Você estaria disposto a passar 2 semanas sem café? Isso seria difícil. Não! Bem, sim, se eu quiser uma dor de cabeça. E aí está. Senhoras e senhores, por que é que quando nós, como sociedade, discutimos substâncias como álcool ou tabaco ou até mesmo narcóticos ilegais, fazemos questão de alertar as pessoas no espaço público sobre a natureza viciante dessas substâncias e as condições prejudiciais à saúde que podem ser produzidas no corpo humano como resultado de sua ingestão? No entanto, no caso da cafeína, no caso dessa substância estrangeira, ouvimos pouca ou nenhuma discussão dessa natureza no espaço público. Agora, isso é apenas uma coincidência ou é intencional? Porque ao conversar com várias pessoas sobre toda essa questão da cafeína, uma coisa é clara para mim. E isso é que há milhões de pessoas que sentem que não podem ser produtivas, seres humanos normais, sem sua dose diária de cafeína. E isso é problemático. Então, para chegar ao fundo desse problema e muito mais, decidi sentar-me com o meu bom amigo, irmão em Cristo e profissional de saúde, licenciado Ron Meinhardt. E o resultado foi a produção deste documentário especial do Forerunner Chronicles intitulado Caffeinated. Você não precisa esperar para ver, porque está chegando agora. Deus abençoe. Tendo problema para iniciar seu cérebro? Eu tenho a solução para você. Cafeína. Destrói sua saúde e vitalidade para lhe manter ativo pelo menos por algumas horas. A cafeína é a solução para você e uma vez que você começa a consumir, você irá perceber que não pode viver sem. Sério, você ficará irritado e terá dor de cabeça se ficar sem sua cafeína. Mas supostamente não deveríamos informar-lhe sobre isso. Como funciona? Primeiro, nós o viciamos. Vício, necessidade compulsiva e uso de uma substância que criará um hábito, que é caracterizado pela tolerância e sintomas fisiológicos bem definidos após o término de uso. Mas, mesmo que seja ruim para você, nós o tornamos doce, efervescente, borbulhante e quente. Escuro, rico, achocolatado, cremoso e tudo que irá adicionar a natureza já viciante do nosso produto. Cafeína, alguma das nossas marcas mais populares. O
que diferencia a cafeína? Ao contrário da heroína, cocaína e outras substâncias controladas que são ocasionalmente usadas, a cafeína é aprovada pela FDA ou FDA. Crianças, adultos, idosos e até bebês, a cafeína está em produtos para toda a família. Não só a cafeína populariza as marcas, mas cria consumidores dependentes. E é aí quando os lucros das empresas só aumentam. Ainda há dúvida? Confira o que os nossos usuários, quero dizer, os nossos clientes dizem. A Administração de Alimentos e Medicamentos está investigando relatos de 5 mortes após pessoas consumirem bebidas energéticas Monster. O relatório afirma que as pessoas tiveram reações adversas à bebida, que contém 240 miligramas de cafeína. Eu tenho abstinência de cafeína, tenho que dizer. Eu fico com dor de cabeça se não tomo minha Coca-Cola. Mais hoje sobre a menina de 14 anos, cujos pais estão processando a empresa de bebidas Monster Energy. Eles afirmam que ela morreu após beber 2 latas de Monster em um período de 24 horas. De acordo com o processo, a menina já sofria de um distúrbio que enfraquecia seus vasos sanguíneos. Uma autópsia descobriu que a toxicidade da cafeína prejudicou a capacidade do coração dela de bombear sangue. Sim, cada lata tem cerca de 24 onças, Shep, e contém cerca de 240 miligramas de cafeína. Isso é aproximadamente igual a 7 latas de Coca-Cola, mas é menos do que um copo de 16 onças de café, digamos, do Starbucks. Sou viciado em bebidas do Starbucks. No início dos anos 1900, os Estados Unidos enfrentaram um problema debilitante, que era o fato de que muitos indivíduos, muitos cidadãos estavam viciados em narcóticos. Na verdade, se você quisesse um pouco de cocaína, tudo o que precisava fazer era pegar sua bebida favorita de felicidade aberta, Coca-Cola. Muitas pessoas estavam abrindo a felicidade, mas isso estava levando a uma incapacidade e a um efeito debilitante que estava destruindo suas vidas. Agora, se você quisesse um pouco de heroína, tudo o que precisava fazer era ir à farmácia local e pegar algumas pastilhas para tosse de heroína. Diziam que acalmava a garganta, fazia você se sentir melhor, fazia você acordar de bom humor todas as manhãs. Mas sabemos que a heroína hoje faz as pessoas roubarem de suas avós, faz as pessoas roubarem de seus filhos. Vale a pena hoje? Bem, naquela época, felizmente, o governo dos Estados Unidos disse que não valia mais a pena. Em 1914, o ato de narcóticos Harrison eliminou o uso dessas substâncias narcóticas nas fórmulas comuns do dia a dia, como as colas, os xaropes para tosse e as pastilhas, e muitos desses outros remédios de venda livre. Agora, isso foi bom e tudo bem, mas o que aconteceu com essas indústrias quando se depararam com essa proibição e estavam acostumadas a lucrar muito com esses viciados escravizados? O que fizeram? Simplesmente fecharam as portas? Vou apresentar a você algo ainda mais mortal e perigoso. Eles escolheram substituir os narcóticos pela cafeína. A cafeína era uma substância pouco conhecida naquela época. Embora muitas pessoas tivessem relatado seus efeitos nocivos, parecia ser a substituição perfeita para essas empresas. Por que escolheram a cafeína? Talvez soubessem de algo que o público americano não sabia. A cafeína é uma substância branca e cristalina, que foi isolada de uma fonte vegetal. Para que a planta usava isso? Bem, você percebe, a cafeína é um inseticida natural. Insetos pousam nas folhas que contêm a substância cafeína. Eles comem as folhas e sabe o que acontece? Eles começam a agir de forma errática, tremendo e se movendo. Eles perdem sua camuflagem natural e, como resultado, pássaros e outros animais vêm e os comem e devoram. Mas por que 90% dos americanos hoje consomem um inseticida natural de plantas? Vamos falar um pouco sobre a cafeína, sobre as qualidades viciantes dessa substância cristalina branca que é encontrada em tantos produtos hoje em dia.
Você percebeu que os líderes dessas indústrias que estão produzindo esses produtos carregados de produtos químicos têm uma coisa a dizer sobre seu produto, e isso é que ele não causa realmente um vício completo. Eles apresentarão pesquisas científicas tentando validar essa afirmação, mas sabe de uma coisa? Está bem documentado que há muitos efeitos colaterais físicos da cafeína. Como isso acontece? Bem, por um lado, a cafeína bloqueia os efeitos de um hormônio no corpo. Esse hormônio é chamado adenosina. A adenosina é como um hormônio de freio. Ela meio que desacelera as respostas, inibe certas respostas. Também mantém as artérias abertas para que o sangue possa fluir normalmente pelo sistema. O que acontece quando consumimos cafeína? Bem, você percebeu que no seu cérebro o fluxo sanguíneo é reduzido em uma média de 27%? Agora, eu não sei você, mas eu gostaria de ter todo o sangue no meu cérebro que eu puder. Eu preciso disso. Nossos cérebros precisam de sangue, precisam de oxigênio, precisam de glicose para poder funcionar corretamente. O que acontece é que as pessoas que estão consumindo cafeína estão diminuindo as capacidades do cérebro. Isso continua por um certo tempo, mas você sabe o que acontece com o hormônio, a adenosina? Ela continua se acumulando no corpo. Ela não desapareceu. Ela não desapareceu. Na verdade, a adenosina é um subproduto natural apenas do trabalho, apenas de pensar. Enquanto você ficar acordado, vai acumular adenosina no corpo. Então, no que acontece de repente quando a cafeína começa a perder efeito? Bem, a adenosina está em níveis mais altos e de repente seus vasos se abrem e é como se uma comporta se abrisse no seu cérebro. Você sente uma dor de cabeça latejante. É assim que funciona. É por isso que as pessoas precisam tomar constantemente cafeína ou até medicamentos que contêm cafeína para se livrar das dores de cabeça. Vou sugerir que a melhor maneira é parar com a cafeína. Livre-se da cafeína. Você pode passar por alguns sintomas de abstinência física, mas vale a pena no final. Confia em mim, eu mesmo passei por isso enfrentando esse processo de vício em cafeína e finalmente parando, percebi que minha vida é muito melhor como resultado. Mas há muitas pessoas hoje em dia que estão viciadas não apenas nos efeitos colaterais físicos da cafeína, mas estão viciadas em algo muito mais sutil e muito mais degradante e incapacitante do que os próprios efeitos colaterais físicos podem ser. Agora, os efeitos colaterais físicos da cafeína podem se estender até certo ponto, e esse ponto é a morte física. Você sabia que, se uma gota de cafeína líquida penetrasse na sua pele, você sucumbiria à morte súbita como resultado? É mortal. É um veneno tóxico mortal. Então, por que continuamos a colocá-lo em nossos corpos? Bem, vou sugerir que isso tem a ver parcialmente com os efeitos colaterais físicos. Um deles é a dor de cabeça. Um deles são os efeitos benéficos, aparentemente benéficos, de poder ficar acordado até mais tarde à noite em vez de ir dormir. Bem, você sabia que os níveis de adenosina se acumulam no corpo como resultado do trabalho? Você sabia que 90% da cura e restauração ocorrem enquanto estamos dormindo? Trabalho, descanso, trabalho, descanso. É um ciclo normal. Mas o que a cafeína faz é enganar o corpo a pensar que não precisa descansar. Engana o cérebro a pensar, não precisamos ouvir todos esses hormônios, todas essas moléculas de adenosina, podemos ficar acordados. Bem, aqui estão algumas das razões que posso pensar. Razões pelas quais eu mesmo escolhi usá-lo no passado. Uma das maiores razões é para que possamos ficar acordados até tarde da noite, assistindo ao nosso programa de televisão favorito, ou talvez estejamos trabalhando no turno da noite e não tenhamos dormido o suficiente durante o dia, e então decidimos, bem, vamos apenas tomar um pouco de cafeína, vamos apenas beber um pouco de café quando chegarmos ao trabalho e estaremos bem. Mas será que estamos realmente bem? Quais são algumas outras razões? Bem, algumas pessoas consomem cafeína apenas para poderem estudar mais tempo à noite e assim passar naquela prova que vão fazer de manhã. Mas isso realmente faz sentido? Bem, em primeiro lugar, uma das razões pelas quais isso é totalmente absurdo é o fato de que a cafeína reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro em 27%. Você está diminuindo e prejudicando as faculdades mentais do seu cérebro enquanto realiza esse processo aparentemente benévolo de encher seu cérebro de informações para passar no teste.
Eu fiz isso antes, no entanto, nem sempre funcionou corretamente para mim. A melhor coisa é ir dormir e acordar cedo. Essa é a melhor alternativa. Mas sabe de uma coisa? A maioria das pessoas que passa noites em claro estudando está causando mais danos ao cérebro do que imagina. Você sabia que durante o sono passamos por um processo de sono conhecido como sono REM? O sono REM é um movimento rápido dos olhos, onde fechamos os olhos e nossos olhos se movem para frente e para trás dentro das pálpebras. Este é o processo pelo qual sonhamos também e pelo qual se hipotetiza que armazenamos informações e associamos informações juntas. Agora, imagine se você tiver um monte de pensamentos, fatos e números na sua cabeça, sem associação e sem maneira de usá-los praticamente. É assim que a maioria das pessoas está estudando hoje. É por isso que, quando saem das faculdades, não sabem o que fazer com a informação que costumava estar em seu cérebro, mas não está mais lá porque seu cérebro foi prejudicado e incapacitado por esse processo de estudar a noite toda, dormir, talvez durante o dia, festejar a noite toda, dormir talvez um pouco durante o dia e suplementar esses períodos de cansaço com cafeína, a bebida de escolha, a substância de escolha, para te dar um pouco de energia durante o dia quando você precisa. Além desses sintomas físicos da cafeína e além dos efeitos de produção de alerta da cafeína, poderia haver ainda mais razões pelas quais tantas pessoas estão usando cafeína nos Estados Unidos e na maior parte do mundo hoje? Eu sugiro que há muitas outras razões. Uma dessas principais razões é o fato de que a cafeína é mais viciante do que a maioria das pessoas acredita. Você sabia que uma das propriedades da cafeína é aumentar as propensões viciantes de outras substâncias potencialmente viciantes no cérebro? Vamos falar um pouco sobre o processo de dependência para entender isso completamente. No cérebro há uma pequena porção conhecida como núcleo accumbens. O núcleo accumbens tem sido bem estudado por seu papel em vícios relacionados ao prazer, como os vícios resultantes do uso de cocaína ou anfetaminas, ou do uso de narcóticos. Mas sabe de uma coisa? Os vícios dessa área surgem de um processo normal que ocorre nesse núcleo accumbens. Sempre que você tem uma sensação prazerosa, seja de algo tão inocente quanto ler um livro que você gosta, como dar uma caminhada, como participar do seu hobby favorito, você ganha uma certa quantidade de prazer nesse centro. Agora, o prazer é gerado por um hormônio conhecido como dopamina. Então, a dopamina secretada na casca do núcleo accumbens é uma resposta normal de prazer. Agora vamos pensar sobre isso. Você conhece algumas substâncias que podem criar uma resposta de prazer anormal? E a cocaína, e a heroína e outros narcóticos? Todos esses podem produzir uma quantidade substancial, uma quantidade tremenda de dopamina no núcleo accumbens. O que isso se traduz? Êxtase e prazer. Agora, isso não é algo tão bom porque é totalmente diferente daqueles prazeres simples e inofensivos da vida diária. É um prazer viciante. Na verdade, faz com que o núcleo accumbens secrete tanta dopamina que ultrapassa o limiar do que seria normal e entra em um processo criando um vício nesse prazer. Então, de repente, tudo o que você costumava fazer parece muito menos prazeroso. E você se concentra naquelas coisas que apenas atendem às suas necessidades de prazer, como os produtos viciantes. Dito isso, como a cafeína se encaixa em tudo isso? Bem, há inúmeros estudos que mostraram que a cafeína por si só, quando injetada no cérebro de um rato que foi preso a algum tipo de incubadora e cutucado com agulhas, não provoca uma resposta de prazer. Agora pense nisso, antes de mais nada.
Se você estivesse amarrado a um incubador e fosse cutucado e espetado com agulhas, seu cérebro poderia até ser aberto e estar sendo infundido com cafeína nesse momento. Isso seria prazeroso para você? Claro que não, não faz sentido. A indústria de bebidas dirá: olhe para esta pesquisa aqui. Ela diz que nossos produtos não causam esse tipo de vício. Mas vamos dar uma olhada na pesquisa que é um pouco mais prazerosa para os ratos quando foram injetados com essa cafeína. Na verdade, um estudo que foi publicado há alguns anos analisou ratos machos que foram infundidos com cafeína, mas depois puderam realmente não ficar presos a um incubador e serem cutucados e espetados, mas puderam voltar para suas gaiolas. O que eles fizeram? Bem, eles pularam em suas rodas e giraram e giraram e giraram. Eles correram em círculos perseguindo uns aos outros. Eles fizeram as coisas prazerosas que os ratos fazem. Agora, o que aconteceu durante esse tempo é muito interessante. O que aconteceu foi que eles realmente tiveram um prazer aumentado com essas atividades normais. Por que é isso? Como isso aconteceu? Bem, os pesquisadores concluíram que, devido ao efeito da cafeína sobre a adenosina, que é uma espécie de hormônio de freio, um hormônio ou neurotransmissor que desacelera, as respostas prazerosas aumentam em intensidade durante o uso de cafeína. O que isso significa? Quando foi a última vez que você tomou uma bebida gostosa, quente, cremosa, suave, achocolatada, carregada de açúcar e gordura, com chantilly e granulados por cima e uma cereja bem no centro? Oh, isso é agradável, não é? É agradável. Na verdade, isso por si só, falando cientificamente, com essa alta quantidade de sacarose e a alta quantidade de gordura, pode produzir um vício se você consumir o suficiente. Mas o que acontece quando você adiciona a cafeína? Bem, isso tira os freios da resposta de prazer e, de repente, o que você está segurando na mão é equivalente a uma droga de vício. Você não se torna tão viciado na cafeína. Fisiologicamente, talvez, mas sua mente quer o produto, quer o prazer. O que isso significa? Bem, isso vem de muitos produtos hoje. Vende muitas Coca-Colas com sua textura efervescente e borbulhante, seus suaves extratos de baunilha e todos os tipos de aromas agradáveis que estão borbulhando e efervescendo, e eles são realmente pressurizados no seu sistema. É por isso que a carbonatação funciona tão efetivamente, porque é pressurizada. Então, de repente, a cafeína é injetada no seu sistema. Os sabores são injetados no seu bulbo olfativo, que tem um efeito sensorial para o olfato e até para o paladar. E você fica tomado pelo desejo de obter mais e mais disso, porque o sistema de freio do prazer é desligado. E a dopamina, ou o prazer, aumenta cada vez mais, além do limiar do prazer normal, entrando nas respostas de prazer viciantes. O que isso significa? Significa que muitas pessoas hoje estão consumindo bebidas ou produtos aos quais são viciadas, não tanto a cafeína. Você não tem muitas pessoas com esse efeito que estão saindo e tomando no-doses ou Vibrants, mas você tem milhões de pessoas que vão abrir mão do almoço, que vão abrir mão da prisão, chegar pontualmente ao trabalho para sentar em um drive-thru do Starbucks e pegar seu viciante Mocha Latte Frappuccino Delight com uma cereja no topo. Você consegue pensar em produtos ou ambientes que são prazerosos e que também servem cafeína ao mesmo tempo? Você consegue pensar em outros lugares além, talvez, do Starbucks ou da sua cafeteria favorita, onde você obtém esse ambiente de prazer? E quanto ao cinema, quantas pessoas vão pegar aquela Coca-Cola de 36 onças e um grande balde de pipoca amanteigada enquanto estão experimentando os prazeres da tela? Você percebe o que isso está fazendo? Está trazendo você de volta e escravizando você a esse sistema. É hora de se libertar. A escolha é sua hoje.
Senhoras e senhores, Deus deixou para cada um de nós uma infinidade de instruções sábias nas Sagradas Escrituras. E se simplesmente pela fé seguíssemos o conselho que Deus nos deu, Ele poderia nos livrar de um mundo de sofrimento e dor nesta vida. A Bíblia nos diz em Salmos 103, versículo 5: quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. A palavra de Deus nos informa que Deus criou para o benefício da humanidade não apenas substâncias que são boas ao paladar, que satisfazem as papilas gustativas, mas também renovam a nossa força. Renovam nossa juventude como a das águias. Em outras palavras, essas substâncias têm um efeito revigorante sobre nós fisicamente e assim também contribuem para o nosso bem-estar mental e espiritual. No caso da cafeína, não estamos lidando com um agente que tem um efeito renovador. Pelo contrário, a cafeína rouba sua vitalidade futura e prejudica o processo neurológico normal. Portanto, a cafeína é desqualificada como um agente que Deus aprovaria para ser colocado dentro destes corpos, que são os templos vivos do seu Espírito, comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhoras e senhores, Deus deve ser a única coisa a qual estamos viciados nesta vida. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 23, versículo 12: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, pois prezei as palavras de sua boca mais do que o meu alimento necessário. Deus colocou em cada um de nós a necessidade de comer para viver. Mas devemos colocar sua palavra acima até mesmo daquilo que é necessário para sustentar a vida. Quanto mais a palavra de Deus deve ser preeminente em relação a algo que nem precisamos para existir. Quero que você pense nisso da próxima vez que o diabo tentar tentá-lo a ceder ao seu vício. Como sempre, este é The Forerunner. E goste ou não, a verdade é a verdade.